Constando do quórum com a proteção de Deus e sob a guarda de Nossa Senhora Aparecida, declaro aberta a presente sessão. Autoriza a secretária Roseli Guimarães Borges a fazer a leitura de um texto bíblico e convida a todos a ficarem de pé. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livramento. De boa vontade, ele será concedida. Palavra do Senhor. Passaremos para o período do pequeno expediente. Autorize a secretária a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Resumo da ata da 8ª sessão ordinária realizada no dia 26 de abril de 2021. Verificada a presença de todos os senhores vereadores da Câmara Municipal, às 20 horas, iniciou-se a 8ª sessão ordinária. Após a leitura do texto bíblico, passou-se para o período do pequeno expediente. No pequeno expediente foram lidas as seguintes matérias: a ata da sessão anterior, a qual foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. Correspondências recebidas. Indicação número 026 e 027/2021-L. O senhor presidente passou para o período da ordem do dia. Em única discussão e votação, a indicação número 020/2021-L, para que se verifique a possibilidade, junto aos órgãos responsáveis, a possibilidade de construção de um trevo entre a rodovia PR-461 e a rodovia PR-463. O mesmo dá acesso aos municípios de Lobato, Colorado e Paranacite. Em única discussão e votação, a indicação número 021/2021-L, que se verifica a possibilidade de instalação de um depurador de ar coifa na cozinha da Escola Municipal Elias Abraão e do CEMEI Monteiro Lobato. Em única discussão e votação, a indicação número 022/2021-L, para que se verifique a possibilidade de fazer um auxílio emergencial às famílias de baixa renda e que estejam desempregada e que tenham seus filhos nas escolas e creche de nosso município em um valor de R$ 300 por 3 meses ou enquanto durar a pandemia. O senhor presidente passou para o período do grande expediente. Usaram da palavra os vereadores Leonardo Basílio de Andrade Júnior, Fernando Henrique dos Santos Brasil, Edno Wilson Ferreira Neves. Em seguida, passou para o período do pronunciamento de líder de bancada e representante de partido. Usaram da palavra os vereadores Maicon Jário de Carvalho Gomes e Fernando Henrique dos Santos Brasil. Com a parte do vereador Maicon Jário de Carvalho Gomes e Edno Wilson Ferreira Neves. O senhor presidente passou para o período das explicações pessoais, usou da palavra o vereador Fernando Henrique dos Santos Brasil. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente sobre a proteção de Deus e a guarda de Nossa Senhora Aparecida, deu-se por encerrada a presente sessão, cuja ata, depois de lida, discutida e aprovada, segue assinado pelo secretário e pelo presidente. Edno Wilson Ferreira Neves, presidente. Roseli Guimarães Borges, primeiro secretário. A ata está em discussão. A ata está em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça sentado, que não estiver, que se levante. Aprovado por unanimidade. Autoriza a secretária a fazer leitura das correspondências recebidas. Prefeitura do Município de Lobato, Estado do Paraná, ofício número 050/2021,
Lobato, 19 de abril de 2021. A Sua Excelência, o senhor Edno Wilson Ferreira Neves, presidente da Câmara de Vereadores de Lobato, Lobato, Paraná. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, vimos externar nossas considerações quanto às indicações dos membros desse legislativo, enfatizando que a administração municipal é sensível às sugestões, especialmente as que vêm de encontro aos anseios da população lobatense, conforme segue. Primeiro, vereador João Dias Bronze. Primeiro, indicação número 009/2021L, síntese. Estude a possibilidade de alargamento da Avenida Valdemar Galdino da Silva. Acatamos a indicação e informamos o projeto de engenharia para o presente alargamento já está pronto, conforme anexo. Primeiro, sua execução é objetivo de presente administração, orçamentos e possibilidades já estão em análise. Esperamos que os assuntos tenham sido claramente elucidados e, aproveitando o anseio para renovar, protesto de estima e consideração, atenciosamente, Fábio Chicaroli, prefeito municipal. Prefeitura do município de Lobato, Estado do Paraná, ofício número 051/2021, Lobato, 19 de abril de 2021. A Sua Excelência, o senhor Edno Wilson Ferreira Neves, presidente da Câmara de Vereadores de Lobato, Lobato, Paraná. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, vimos externar nossas considerações quanto às indicações dos membros desse legislativo, enfatizando que a administração municipal é sensível às sugestões, especialmente as que vêm de encontro aos anseios da população lobatense, conforme segue. Primeiro, vereador Fernando Henrique dos Santos Brasil. Indicação número 010/2021L, síntese. Se verifica a possibilidade de realizar melhorias na quadra esportiva da Escola Elias Abraão. Acatamos a indicação e informamos que, de antemão, que verificou-se a inutilização da quadra esportiva da Escola Elias Abraão por um grande período, sem inclusive a manutenção da respectiva conservação, sendo assim, no dia 24/3/2021, o chefe do Executivo, juntamente com o chefe de gabinete, visitaram o referido local e já se encontra em andamento o projeto para a reforma e recuperação do presente espaço. Ainda importante salientar que, fora agendada visita técnica do engenheiros para a concretização do projeto e, consequentemente, execução da presente obra. Esperamos que os assuntos tenham sido claramente elucidados e, aproveitando o ensejo para renovar protesto de estima e consideração, atenciosamente, Fábio Chicaroli, prefeito municipal. Prefeitura do município de Lobato, Estado do Paraná, ofício número 053/2021, Lobato, 20 de abril de 2021. A Sua Excelência, o senhor Edno Wilson Ferreira Neves, presidente da Câmara de Vereadores de Lobato, Lobato, Paraná. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, vimos externar nossas considerações
quanto às indicações dos membros desse legislativo, enfatizando que a administração municipal é sensível às sugestões, especialmente as que vêm de encontro aos anseios da população lobatense, conforme segue. Primeiro, vereador Fernando Henrique dos Santos Brasil. Indicação número 011/2021-L. Síntese. Possibilidade de realizar a construção de muros no entorno da Escola Municipal Elias Abraão, Educação Infantil e Ensino Fundamental. Acatamos a indicação e informamos que, no momento, já existe um cercamento através de alambrado e que está sendo feita a limpeza, manutenção das áreas citadas nesta indicação. Ademais, será realizado um estudo técnico de viabilidade financeira para a melhoria do local na melhor forma. Esperamos que os assuntos tenham sido claramente elucidados e aproveitamos o ensejo para renovar protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Fábio Chicaroli, Prefeito Municipal. Prefeitura do Município de Lobato, Estado do Paraná, ofício número 055/2021, Lobato, 20 de abril de 2021. A Sua Excelência, o Senhor Edno Wilson Ferreira Neves, Presidente da Câmara de Vereadores de Lobato, Lobato, Paraná. Senhor Presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, vimos externar nossas considerações quanto às indicações dos membros desse legislativo, enfatizando que a administração municipal é sensível às sugestões, especialmente as que vêm de encontro aos anseios da população lobatense, conforme segue. Vereador Fernando Henrique dos Santos Brasil. Indicação número 013/2021-L. Síntese. Possibilidade de realizar melhorias no trevo da cidade, especificamente no que liga Lobato aos municípios de Flórida e Santa Fé. Acatamos a indicação e informamos que encaminharemos a sugestão à secretaria competente para analisar técnica e elaboração de projeto e, posteriormente, análise de viabilidade financeira. Esperamos que os assuntos tenham sido claramente elucidados e aproveitamos o ensejo para renovar protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Fábio Chicaroli, Prefeito Municipal. Prefeitura do Município de Lobato, Estado do Paraná, ofício número 054/2021, Lobato, 20 de abril de 2021. A Sua Excelência, o Senhor Edno Wilson Ferreira Neves, Presidente da Câmara de Vereadores de Lobato, Lobato, Paraná. Senhor Presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, vimos externar nossas considerações quanto às indicações dos membros desse legislativo, enfatizando que a administração municipal é sensível às sugestões, especialmente as que vêm de encontro aos anseios da população lobatense, conforme segue. Vereador Fernando Henrique dos Santos Brasil. Indicação número 012/2021-L. Síntese. Possibilidade de implantação de iluminação pública do tipo LED em todas as ruas, avenidas, praças, espaços públicos, avenidas do município de Lobato. Acatamos a indicação e informamos que já existe um estudo técnico e financeiro em andamento, este visando reduzir o custo da execução já realizada em nosso município das trocas das luminárias para o tipo LED. Após esta análise, será dado o devido prosseguimento ao projeto, ora
suscitado nesta indicação. Ainda informamos que a equipe técnica, juntamente com a equipe administrativa, não medirá esforço para a melhoria deste município. Esperamos que o assunto tenha sido claramente elucidado e aproveitamos o ensejo para renovar protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Fábio Chicaroli, Prefeito Municipal. Prefeitura do Município de Lobato, Estado do Paraná, ofício número 048/2021, Lobato, 20 de abril de 2021, a Sua Excelência, o senhor Edno Wilson Ferreira Neves, Presidente da Câmara de Vereadores de Lobato, Lobato, Paraná. Senhor Presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, vimos externar nossas considerações quanto às indicações dos membros desse Legislativo, enfatizando que a administração municipal é sensível às sugestões, especialmente as que vêm de encontro aos anseios da população lobatense, conforme segue. Vereador Aparecido Fialho de Carvalho. Indicação número 007/2020L, síntese, SAMAI, que se estude a possibilidade de desenvolver um projeto de lei para beneficiar as famílias de baixa renda, possibilitando a cobrança de uma tarifa social para os serviços de saneamento básico. Informamos que o diretor da SAMAI, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, juntamente com a secretária de Assistência Social, estarão nos próximos dias realizando estudo específico sobre a matéria e tão logo esteja concluído. Será um produto submetido à Secretaria de Finanças para os fins delineados no artigo 14 da Lei Responsabilidade Fiscal, existindo manifestações favoráveis das unidades da administrativa, bem como da Procuradoria Jurídica e do Poder Executivo, utilizará do Poder Legiferante para a concessão dos anseios das famílias alcançadas pela política pública em tela. Esperamos que os assuntos tenham sido claramente elucidados e aproveitamos o ensejo para renovar protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Fábio Chicaroli, Prefeito Municipal. Prefeitura do Município de Lobato, Estado do Paraná, ofício número 056/2021, Lobato, 20 de abril de 2021, a Sua Excelência, o senhor Edno Wilson Ferreira Neves, Presidente da Câmara de Vereadores de Lobato, Lobato, Paraná. Senhor Presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, vimos externar nossas considerações quanto às indicações dos membros desse Legislativo, enfatizando que a administração municipal é sensível às sugestões, especialmente as que vêm de encontro aos anseios da população lobatense, conforme segue. Vereadora Roseli Guimarães Borges. Indicação número 014/2021L. Síntese. Possibilidade de envio ao Legislativo um projeto de lei que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em vias públicas. Acatamos a indicação e informamos que o tema ora suscitado será encaminhado ao setor jurídico para análise de viabilidade do projeto e posterior criação da norma jurídica. Esperamos que os assuntos tenham sido claramente elucidados e aproveitamos o ensejo para renovar protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Fábio Chicaroli, Prefeito Municipal. Prefeitura do Município de Lobato, Estado do Paraná,
Ofício número 049/2021, Lobato, 19 de abril de 2021. A Sua Excelência o Senhor Edno Wilson Ferreira Neves, Presidente da Câmara de Vereadores de Lobato, Lobato, Paraná, Senhor Presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, vimos externar nossas considerações quanto às indicações dos membros desse Legislativo, enfatizando que a administração municipal é sensível às sugestões, especialmente as que vêm de encontro aos anseios da população lobatense, conforme segue. Vereador José Francisco de Oliveira. A indicação número 008/2021L, síntese. Oficiar a alta direção da empresa de telefonia TIM, solicitando melhorias no sinal de telefonia celular. Acatamos a indicação e informamos no dia 23/3/2021, fora enviado ofício à empresa supracitada, solicitando aperfeiçoamento do sinal. Ainda esclarecemos que a solução da presente questão é fato primordial para a presente administração. Esperamos que os assuntos tenham sido claramente elucidados e aproveitamos o ensejo para renovar protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Fábio Chicaroli, Prefeito Municipal. Prefeitura do Município de Lobato, Estado do Paraná, ofício 041. Lobato, 23 de março de 2021. A empresa TIM Celular S.A., Rua Fonseca Teles, número 14, São Cristóvão, Rio de Janeiro, referido ao aperfeiçoamento de sinal. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, solicitamos urgência na melhoria de sinal de telefonia móvel em todo o perímetro urbano da cidade de Lobato, Paraná, em razão de toda a população possuir somente celulares com chip da TIM, vem causando indignação e revolta de munícipes, principalmente pela falta de responsabilidade e inércia da operadora TIM para com o consumidor em face de falta de solução do problema, bem como da ausência de esclarecimento e informações, o que vem causando transtorno irreparáveis aos cidadãos. Não poderíamos deixar de alertar a operadora TIM que o não aperfeiçoamento do serviço sinal poderá acarretar sérios problemas à empresa, principalmente advindos de casos de urgência de ordem de saúde ou segurança. Em face do exposto, solicitamos com a maior brevidade possível manifestação da operadora TIM acerca da resolução dos problemas, haja vista que, além dos entraves supracitados, também estamos sendo afetados socialmente, até o mesmo porque esses problemas afugentam novos empreendedores interessados em se instalar ao nosso município. Por fim, ficamos no aguardo, oportunidade que nos colocamos ao vosso inteiro dispor para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que julgar necessário. Atenciosamente, Fábio Chicaroli, Prefeito Municipal. Prefeitura do Município de Lobato, Estado do Paraná, ofício número 057/2021, Lobato, 20 de abril de 2021, a Sua Excelência o Senhor Edno Wilson Ferreira Neves, Presidente da Câmara de Vereadores de Lobato, Lobato, Paraná, Senhor Presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, vimos externar nossas considerações
quanto aos requerimentos dos membros desse Legislativo, conforme segue. Primeiro, vereador Fernando Henrique dos Santos Brasil, requerimento 001/2021L. Síntese. Requerer informações mais detalhadas referente ao projeto de lei complementar número 001/2021E. Em referência ao questionamento, primeiro, informamos que nada fora enviado a esta Casa que não tenha passado pelo crivo do Legislativo e da população anteriormente. Vale ressaltar que, no ano de 2020, o presente projeto passou por diversas audiências públicas, as quais foram abertas à população em geral. Tal projeto que visa melhorias ao nosso município. Vale ainda esclarecer que o pedido de urgência realizado ocorreu pela necessidade visada pelo Executivo, existindo manifestações favoráveis das unidades administrativas, bem como da Procuradoria Jurídica e o objeto do Poder Executivo utilizará do Poder Legiferante para a consecução dos anseios de toda a população alcançada pela política pública em tela. Em referência ao questionamento 2, as discussões sobre o atual projeto se delonga por meses, por necessidade do Executivo, fora enviado em regime de urgência, pois beneficiará várias famílias e empreendedores dessa municipalidade. Em contrário, é importante esclarecer que, caso fosse um projeto novo, o qual não tivesse passado por nenhuma esfera de discussão, jamais requeríamos a adoção do presente regimento, porém deixo claro que a apreciação detalhada por esta Casa é importante. Assim, entendemos que o presente prazo de 3 dias poderá ser dilatado conforme necessidade. Em referência ao questionamento 3, vejamos a documentação detalhada do processo participativo. Este está contido no caderno de atividades que incluímos no final do produto completo. Relatório completo da leitura técnica e comunitária da cidade. Este se refere na fase 2 do plano diretor, a qual fora dividida em 3 partes e que também está contida no produto completo. Relatório descrevendo a estratégia traçada para alcançar os objetivos do plano diretores. O presente relatório consta-se na fase 1, plano de trabalho. Documento que justifique a proposta como um todo. Este conta-se na fase 3 do projeto, onde é apresentado todas as diretrizes e proposta do mesmo. Esperamos que os assuntos tenham sido claramente elucidados e aproveitamos o ensejo para renovar protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Fábio Chicaroli, Prefeito Municipal. Indicação número 028/2021L. Ao excelentíssimo senhor Fábio Chicaroli, Prefeito Municipal, que se verifique a possibilidade de disponibilizar um local para ser possível fazer a reabertura das oficinas pré-profissionalizantes para atender as crianças em horário de contraturno da escola, como pintura, aula de violão, teclado, bordado, crochê, pintura de telas, artesanatos, aula de computação, de inglês, karatê, fanfarra e danças, e etc. Sala das Sessões, 29 de abril,
de 2021, Roseli Guimarães Borges, vereadora autora. Indicação número 029/2021L. Ao excelentíssimo senhor Fábio Chicaroli, prefeito municipal, que se verifica a possibilidade da criação do programa Vale Gás Municipal de Lobato, na forma que indica e adota outras providências destinando a atender famílias consideradas carentes, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, Lei Federal número 8.742/93, Sala das Sessões, 29 de maio de 2021. Leonardo Basílio de Andrade Júnior, vereador autor. Justificativa. Considerando os efeitos sociais que estão sendo causados por conta da atual situação que tem afetado a economia como um todo, sendo, porém, mais grave para a população socialmente menos amparada. Considerando que a criação de um programa social de distribuição de Vale Gás voltada ao amparo material da população de baixa renda, proporcionará condições mais dignas para que possam, da melhor forma, superar esta fase difícil. Considerando que muitos chefes de família, inclusive muitas mães que estão desempregadas neste momento de pandemia e que estão sobrevivendo com a ajuda de auxílios emergenciais, considerando que estas pessoas passam por sérias dificuldades, inclusive com falta de alimentação. Por isso, esta solicitação é para amenizar o sofrimento dessas famílias, considerando que, com certeza, esse benefício minimizará os danos causados nos rendimentos dessas famílias, considerando que é um apelo dos munícipes em situação de maior fragilidade social. Certo de que a presente indicação é pertinente ao interesse público, revestindo de instrumento social, encaminha-se tal pedido ao presidente da Câmara e demais vereadores. Passaremos para o período da ordem do dia. Solicita ao relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o vereador Fernando Henrique dos Santos Brasil, a fazer leitura do parecer da indicação número 023/2021L. Parecer. A iniciativa da matéria da presente proposição é de competência do Legislativo e, após um estudo sobre a indicação número 023/2021L, que dispõe sobre a possibilidade de alteração do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei Municipal 005/2020L. Após análise, chegamos à conclusão que a mesma está bem redigida, sua redação condiz com sua finalidade, não contendo qualquer vício de ordem jurídica quanto à legalidade e constitucionalidade. Portanto, somos por sua tramitação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Lobato, aos 14 dias do mês de abril de 2021. Autoriza a secretária a fazer leitura da indicação número 023/2021L. Indicação número 023/2021L. Ao excelentíssimo senhor Fábio Chicaroli, prefeito municipal, que se verifique a possibilidade de alteração do artigo 2º do parágrafo 2º da Lei Municipal 005/2020L, parágrafo 2º, estende-se por ar e a urbana a localização onde há conjunto de residências com pelo menos 2 dos incisos previstos no artigo 32, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, artigo 2º, ficará expressamente proibida a pulverização aérea de agrotóxicos no município de Lobato. A indicação está em discussão. Senhor presidente, demais companheiros, vereadores, vereadora, comunidade aqui presente. Sobre essa indicação 023/2021L, só para alguns dados de informação,
Hoje o nosso município de Lobato, ele é composto por 35,95% da área da cultura de cana-de-açúcar. O milho, safrinha, 21,83% e o soja, 23,74%. As pastagens ficam na média de 21,26%. Ou seja, o nosso município hoje, ele é produtor de cana-de-açúcar. Na nossa agricultura, a cultura que mais prevalece é a cana-de-açúcar. Então foi pensando no manejo dessa cultura, que já tem mais de 40 anos que é cultivada no nosso município. A lei que foi criada, ela é interessante, coisa que não tinha, acho que deveria realmente ter, sobre as queimadas e sobre a pulverização aérea. Mas eu acredito que a gente proibir a aplicação no município total, a gente vai estar prejudicando a produção dessa lavoura que é a mais cultivada dentro do nosso município. Então, é muito importante, eu acredito que a gente fazer essa alteração, essa verificação. Até a gente já votou várias alterações de projetos de leis aqui para melhoria. Eu acho que é um ciclo de melhoria contínua. Então, só para a importância que o município tem hoje com a usina Alto Alegre também, na geração de emprego. E na questão até da crise que a gente vem enfrentando nesse momento, a gente ouve falar em muito desemprego em massa, demissões em massa das empresas, e o nosso município não foi afetado. As empresas que tem no nosso município hoje, graças a Deus, não tiveram essas demissões em massa. Eu acho que a gente tem que levar isso em consideração também. Obrigado. A indicação continua em discussão. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade aqui presente. Eu gostaria de saber, assim, Lili, se você pode me dar essa informação, se tem alguma reclamação formal da usina Alto Alegre sobre este assunto, né? Porque é uma lei recente, eu não vi, assim, ainda se impactou no trabalho da usina Alto Alegre aqui no nosso município. E quando a gente fala em geração de emprego, aí eu já penso um pouquinho diferente, porque eu acho que passar esse veneno de maneira aérea, a gente acaba até tirando emprego. Porque o que o avião faz em um dia, né, talvez a máquina aí leve 2, 3, 4 dias, estaria empregando mais pessoas. Então eu fiquei com essa dúvida. Você, assim, favorável à indicação, mas até o dia que chegar o projeto eu gostaria de ter, assim, melhores informações, melhores esclarecimentos sobre este assunto. Fiquei bem dividido, assim, sobre a matéria. Certo. Com relação o prefeito, juntamente com o secretário do Meio Ambiente, já foram chamados na usina, eles foram lá conversar sobre o assunto. O Fabinho, até na conversa que teve com eles, pelo que eu fiquei sabendo, ele autorizou o pessoal a estar fazendo até a gente fazer a alteração nisso daqui, porém, a lei não permite. Se tiver alguma denúncia, a empresa pode ser penalizada por isso. Então, eles pediram para que se fizesse tudo adequado dentro da lei para não ter problemas com a relação a isso. Na questão da aplicação ser de forma aérea, ela é feita apenas na parte de dessecação, que é quando a cana está no ponto de amadurecimento. Por ser uma cultura de alto porte, não tem condições de se passar nem com aqueles autopropelido, porque ela é muito alta e não consegue fazer aplicação. Por isso que ela é feita de via aplicação aérea. Olha, o projeto de lei que o vereador está querendo alterar é de autoria minha. Então, eu só voto em caso de empate. Mas quero deixar bem claro, porque eu não sou de ficar me escondendo por nada. Já que o projeto de lei é de autoria minha de 2018, caso empate, eu vou votar contra a indicação. É um direito que me permite, é um projeto que eu fiz com muito carinho em 2018, pensando na questão ambiental do nosso município. Embora que a usina dê empregos, nós estamos passando por várias crises, inclusive ambiental, e a tal qual eu me preocupo muito. Não aceito alguns argumentos na questão de emprego, porque na minha cidade tem muito subemprego, não emprego. Advogado da usina de Colorado, médico da usina de Colorado, emprego bom é tudo de Colorado. O dia que eles me provarem que eles vão melhorar os empregos no nosso município, posso até mudar de opinião. Nós temos subemprego. Emprego bom são pouquíssimos. Nós temos pessoas com casa boa em Colorado, com conforto, com luxúria, tudo da usina. Nós temos 6.000 alqueires de cana. Muito bem.
Se tirar os 6 mil alqueires de cana, pode entrar 6 mil alqueires de milho, de soja, de outro agricultor, de tudo quanto é coisa. Café. Tenho certeza que esses 6 mil alqueires de cana não vão ficar lá abandonados, não. Não vão ficar abandonados. Então, algumas coisas me vêm à mente questionando. Será que é correto? Porque quando se coloca um dedinho na ferida deles, eles mostram as garras. Então eu gostaria muito que a usina Alto Alegre melhorasse o nível dos empregos em Lobato. Né? Que os empregos fossem melhor qualificados. Se nós não tivéssemos crise de emprego no nosso município, nós não teríamos tanta gente ainda batendo na porta da prefeitura pedindo emprego. Então, muitas vezes, a gente tem que repensar e renegociar algumas coisas com a usina Alto Alegre. Ela não tem o direito de nos taxar, porque esse projeto de lei é uma questão que foi discutida em um encontro, né, regional na preservação ambiental da nossa região. Então, veja bem, está aqui a vereadora Rose, que é dona de casa também, né? Fazem 2 anos que vocês não varrem fuligem, restos de queimada na casa de vocês. Quando queima, vem bater aqui na porta de vocês. Quando eu coloquei esse projeto de lei, o objetivo era proibir isso. Deu certo. Deu certo. Então, eu respeito muito a usina Jonqueira, né? Eu sei que jamais vou conhecer seus sócios, seus donos, porque eles vivem em outro mundo, né? E como eu digo, eu sempre vivo em um submundo, né? Mas sei que temos que valorizar o emprego. Temos que valorizar sim, claro sim. E temos que valorizar o cidadão. Quantas pessoas daqui vão trabalhar lá? Graças a Deus hoje já diminuiu o corte de cana, né? Já diminuiu bastante. Mas quantas pessoas de Lobato iam cortar cana para a usina 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, tomando chuva, tomando vento, tomando frio? Se as leis não entrassem obrigando a colocar banheiro, se as leis não entrassem obrigando a tirar o serviço escravo, se as leis não entrassem obrigando a colocar ônibus, eles estavam indo de pau de arara. Então a empresa tem dinheiro, não é uma empresa qualquer não. Então eu acho que dá para se adequar. A indicação está em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça sentado, que não estiver que se levante. Aprovado por unanimidade. Solicito ao relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o vereador Fernando Henrique dos Santos Brasil, a fazer a leitura do parecer da indicação número 024/2021-L. Parecer. A iniciativa da matéria da presente proposição é de competência do Legislativo. E após um estudo sobre a indicação número 024/2021-L, que dispõe sobre a possibilidade de um repasse no valor de R$ 2.000 pelo período de 8 meses, compreendido entre o mês 5 a 12 de 2021, com destinação à assistência social. Após a análise, chegamos à conclusão que a mesa está bem redigida, sua redação condiz com sua finalidade, não contendo qualquer vício de ordem jurídica quanto à legalidade e constitucionalidade. Portanto, somos por sua tramitação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Lobato, aos 21 dias do mês de abril de 2021. Autoriza a secretária a fazer leitura da indicação número 024/2021-L. Indicação número 024/2021-L. Ao excelentíssimo senhor Fábio Chicaroli, prefeito municipal, que se verifique a possibilidade de um repasse no valor de R$ 2.000 por um período de 8 meses entre o mês 5/2021 até o mês 12/2021 para assistência social, através de abertura de crédito adicional suplementar para incluir ações orçamentárias, rúbricas de despesas, bem como as fontes de recurso a elas vinculada e os respectivos valor na lei orçamentária anual, mediante a decretação do estado de calamidade pública do nosso município, reconhecida pela Assembleia Legislativa do Paraná, podendo o Poder Legislativo, durante este período calamitoso, efetuar a qualquer momento a devolução de eventual sobra mensal do 12º
sugerido que, para fazer frente a essa despesa indicada, sejam utilizadas as referidas sobras que, via de regra, são devolvidos ao final do exercício /ano. Em única discussão e votação, a indicação número 024/2021L. A indicação está em discussão. Senhor presidente, demais companheiros, vereadoras, vereadoras, comunidade aqui presente, essa indicação foi feita pensando no momento atual, sobre a crise que a gente está tendo, crise financeira, crise econômica e também o aumento da fome, que é o que mais tem se falado nos noticiários. Eu fiz uma visita na assistência social, conversei com a assistente para ver qual que era a real necessidade que tinha ali. Ela me explicou sobre as cestas básicas que a assistência recebe do município, do governo, e a cesta fica em torno de R$120 hoje, a cesta básica fornecida pelo município. Nós sabemos, principalmente quem tem criança em casa, que você passar com uma cesta básica não é suficiente. Muitas pessoas estão desempregadas, não tem nem o subemprego, como foi citado, e depende das diárias da roça, que está tudo parado por conta da seca também. Quem trabalha no arranquio de mandioca, nas diárias na roça, não está tendo diária para fazer, porque está parado. Então a indicação foi pensando nesse momento que a gente está enfrentando. Esse foi o motivo da indicação feita. Ela é por um período, ela não é permanente, mas foi pensando no período da pandemia mesmo. Obrigado. A indicação continua em discussão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade aqui presente. Eu queria aqui justificar meu voto sobre essa indicação. Eu aqui até comentei no fundo aqui na cozinha, há alguns dias, que sobre essa indicação, que talvez meu pensamento seria sobre a assistência social do Estado, vem do governo, recurso federal, às vezes não ia precisar desse recurso. Até então fui procurar assistente social, me informaram, me passaram os valores que eles recebem, os valores da cesta, tudo mais. Então eu queria aqui já deixar justificado o meu voto, que é favorável, porque é uma indicação aqui, é temporária. Estamos passando por um momento difícil, vai começar do mês 5, terminar no mês 12 de 2021. Nós saberemos se esse ano todo mundo vai ser vacinado, porém, se for vacinado o ano que vem, vamos estudar se vai continuar, se não vai. Então, eu já queria deixar justificado o meu voto. Muito obrigado. A indicação continua em discussão. Senhor presidente. Senhor presidente, também gostaria de falar um pouco sobre essa indicação. Primeiro que eu acredito que é uma indicação muito pertinente. Realmente nós temos a necessidade no departamento. Eu acompanho o departamento de assistência social, não é de hoje, né? Fiz parte da administração passada e atuei muito na assistência social. Porém, eu tenho algumas diferenças assim, de opinião quanto ao recurso. Em primeiro lugar, eu acredito que o recurso pode ser obtido pelo Executivo, tendo em vista justamente por estarmos em uma situação excepcional, em que o próprio Executivo não está tendo que investir e gastar com algumas áreas. Vou citar algumas. Auxílio transporte dos estudantes universitários. Que o prefeito, a minha época, que eu que publicava os editais, eu que deferia os pedidos, era sob minha responsabilidade, tinha meses que nós pagávamos R$10.000. Então aqui está pedindo uma ajuda, né, de 8 meses que dariam R$16.000. Temos também a própria merenda escolar. O recurso que o município investe em merenda escolar não é só aquele recurso, como eu citei a semana passada, que usa para fazer a cesta, que inclusive é pouco. O município, eu sei que o município tem que retirar recursos dos seus cofres para manter a merenda escolar. Terceiro, com o próprio transporte escolar. Não está tendo transporte escolar. O repasse que o município também recebe para transporte escolar é baixo. A prefeitura gasta, investe no transporte escolar.
porque o que ela recebe do governo estadual não é o suficiente. Dentre tantos outros recursos aqui que poderiam ser citados. Mas da minha área eu lembro esses. Inclusive posso citar também os recursos na área do esporte. Ano passado nós não gastamos com campeonato amador. Esse ano, por enquanto, não investimos no campeonato de veterano, a Liga das Crianças, o pessoal do vôlei. Então o Executivo tem condições de se reorganizar para atender essa necessidade do Departamento de Assistência Social. Inclusive, a própria assistente social e a secretária, em uma visita que eu realizei junto com a vereadora Rose, disse que estão elaborando um projeto de lei para mudanças. E aí chegou aqui a essa casa uma indicação do vereador Lili, que ela citou para nós que estava fazendo uma lei, alterando a lei municipal para poder atender com o Vale Gás. Então o Executivo tem algumas condições de fazer. Mas acho que se a maioria entender que a Câmara deve colaborar, o que eu proponho? Quando chegar o projeto, eu vou propor até a emenda. Eu acho que nós não podemos fazer um compromisso de 8 meses. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui até lá à frente. Como já foi dito em outras sessões, nós perdemos um repasse de R$82 mil esse ano. Nós tivemos uma companheira de trabalho aqui que ficou doente. Então, o senhor presidente tem que contratar uma outra pessoa para os trabalhos da Câmara não parar. E isso pode vir a acontecer com qualquer um de nós, dos 9. Então, acho que nós podemos fazer um projeto, talvez para 2, 3 meses. Passa 2, 3 meses, a gente analisa de novo se dá para continuar ou não. E assim vamos tocando esse projeto, colaborando com a assistência social também. E eu também tenho uma opinião, como disse o senhor presidente na sessão passada, eu preferiria que quando chegasse em dezembro, sobrou lá, essa casa economizou 100 mil, 200 mil, 300 mil, R$20, R$10 que seja, juntar nós 9 e vamos decidir. Nós vamos devolver para o Executivo com o pedido de fazer A, B ou C. Votou, a maioria de nós vota, entramos em um consenso e podemos, né, fazer essa devolução com esse pedido para o Executivo. E eu tenho certeza que o Executivo vai entender nosso pedido, a nossa necessidade. Então, eu acredito que o primeiro passo seria o Executivo demonstrar para nós que ele não tem condições de atender este recurso aqui, esta necessidade do Departamento de Assistência Social, né, da Secretaria agora, né, que teve a reorganização, e depois a gente fazer isso aqui. Porque eu acredito que o Executivo tenha condições de se organizar, tendo em vista todas essas situações que eu citei, para poder atender essa necessidade. Mas, se os colegas entenderem que tem que ser a Câmara que tem que fazer essa ajuda, que seja feita, que realmente a nossa comunidade precisa. A indicação continua em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, comunidade aqui presente, boa noite. Mexe no isso, atrás. Isso, não, para um pouco. Ele, faz favor, passa o teu para ele, o do Nel. Isso, ajuda ele, vai. Aí, calmou aqui. Era aí, ó. Sobre essa indicação aqui, de autoria do vereador, eu vejo assim, senhor presidente, hoje eu não tenho conhecimento, mas no mandato anterior eu tinha o conhecimento de que assistente social tinha sim, lá tinha dinheiro, vinha bastante dinheiro, não sei como que está hoje, mas eu acredito que está vindo. Eu vejo também que um repasse desse pode sim ser de uma responsabilidade do Executivo, tá? Até porque, como já foi dito nessa casa pelo senhor presidente, pelos nobres vereador Fernando, agora no momento, que nós tínhamos lá um sonho, no final do ano, a gente fazer uma devolução de um valor destinado
ao município para que seja feito algo que venha se beneficiar a comunidade de uma forma em geral. Então, a não ser de que se viesse aqui também uma indicação para que o município, o que está faltando lá? Na cesta básica, uma caixa de leite se a lei favorecer a Câmara Municipal a fazer esse repasse, a se antecipar esse repasse, ou melhor dizendo, para a assistência social. Que eu não sei se a lei vai favorecer a essa antecipação desse valor. Eu não sei. Porque precisa ser visto dentro da lei, consultar o jurídico dessa casa. Tá? Então, eu vejo que se está faltando o leite nessa cesta básica, se a lei favorecer, a Câmara compra o leite e faça a doação à assistência social. Está faltando uma cabeça de repolho, 1 quilo de tomate, que a Câmara compre, que faça a licitação. A Câmara, inclusive, já tem licitação, eu acredito. Ou, se não tiver, que faça uma licitação em um mercado dentro do nosso município, em um comércio, de uma forma em geral, para que seja feita. Mas, como disse o nobre vereador Fernando, se os nobres pares entenderem que tem que ser assim, eu vou votar favorável conforme os nobres pares assim entender de que esse voto e que essa indicação deverá ser votada com um voto favorável ou contrário. Eu estou aqui pela maioria. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a indicação. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora presente, senhores presentes, senhora. Eu também tenho minha opinião. Eu acho que eu não tenho filho, entendeu? Não tenho, tenho sobrinho. Mas eu acho que é duro também, gente, numa crise que nós serviço está ruim. Eu estava cortando lenha, entendeu? Levei um rapaz para cortar lenha para mim, ele deu graças a Deus, que falou que dentro de 2 semanas, ele trabalhou 4 dias, e ele falou para mim, se eu pago aluguel, e ele não tem filho, criança pequena, entendeu? Tem 2 rapazes grandes que trabalham também. Ele falou, se eu tenho filho pequeno e eu pago aluguel, ou água e luz, eu estou morto, entendeu? Então eu acho nada mais do que justo que 2.000 também não vai fazer lá grandes diferenças, 8 meses, que daria 16 mil reais, entendeu? É melhor tirar de um lugar e satisfazer uma criança do que uma criança chorar a certas horas por falta de um copo de leite. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não, eu gostaria de complementar minha fala, senhor presidente, o seguinte: acredito que aqui ninguém tenha dúvida da necessidade da nossa comunidade. A gente conhece todo mundo, nós vemos a necessidade. O que eu penso é o seguinte: o encargo, primeiro, eu acho que deveria ser do executivo. O executivo deveria tomar as primeiras providências para tentar suprir essa necessidade. Não foi possível? Vamos pensar na nossa possibilidade aqui, enquanto Câmara, enquanto representante do povo. Né? Com relação aos recursos da assistência social, que o vereador Dequinha citou, Dequinha, o pouco que eu conheço ali, realmente esse ano eu não acompanhei muita coisa, mas geralmente a assistência social é igual à saúde. Vê aquele recurso, você tem que comprar esse copo. Você pode estar precisando de garrafinha d'água, você não vai poder comprar. Né? Eu sei porque, por um exemplo, um recurso, até conversei com a Tiara no dia, né, Rosa? Em 2019, nós pleiteamos um projeto, o CMDCA recebeu aí 40 mil reais para promover palestras, encontros, cursos, formações. Nós não podemos utilizar para outra forma, mesmo justificando que tem criança passando fome, que não está dando para fazer palestra. Não. Ou você usa daquela forma, ou você vai perder. Ela até comentou com nós que vai ter que fazer online, porque já está estourando o prazo aí, senão o Lobato vai perder o recurso, não vai poder utilizar. Então, nós temos, né, essa dificuldade na assistência social, que se repete lá na saúde, que às vezes se repete na educação, porque vem o recurso, você está precisando do remédio, mas você tem que comprar a mesa, ou cadeira ou um armário. Infelizmente, essa é a realidade. Com relação à antecipação dos repasses, eu fiz uma pesquisa, não consegui me aprofundar no tema, eu vi que várias câmaras anteciparam repasses mesmo à prefeitura, já aconteceu por outros motivos, mas eu ainda não vi nenhum resultado, nenhuma decisão do Tribunal de Contas sobre o assunto. Então,
a gente não sabe o que vai acontecer. Eu não consegui encontrar assim, nenhum respaldo do Tribunal de Contas. O que eu encontrei são diversas notícias de câmaras do Paraná, de São Paulo, outros estados, que anteciparam o repasse. Mas o Tribunal de Contas do Paraná ainda não vi nenhum julgamento sobre o assunto. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Com relação a partir do Executivo, a indicação foi pensando em nós, vereadores, fazer alguma coisa para esse momento de pandemia, e partir da Câmara. Eu acho que nós somos um time, uma equipe. Então, é em nome da Câmara, não é em nome de vereador A ou vereador B. Eu acho que nós somos cobrados também por isso. E é uma das nossas funções. E com relação à lei, se está dentro da lei, se não está, a gente demorou praticamente aí 1 mês ou mais fazendo pesquisa, entrando em contato, e foi mandado uma cópia dessa indicação para o TCE Paraná. E eles deram um retorno, até estava anexado, não sei se eles anexaram o retorno aqui, mas eles deram um retorno favorável por entenderem que é por um período e tem a ver com a questão da pandemia. Com relação ao que o Fernando falou, talvez 18 meses ser muito, a indicação foi feita pensando até dezembro, porque nós sabemos que esse ano as coisas não vão voltar ao normal, mas pode ser alterado por um período menor, para depois revogar por um período maior. E foi pensando também em cima do que o nosso prefeito falava durante a campanha, entre coisas e pessoas. Eu acho que é interessante a gente ter um dinheiro para o final do ano, destinar para alguma coisa. Mas o momento é da gente pensar em pessoas. É um momento de fome, a fome não espera. Quem não tem o que comer não consegue esperar. A indicação foi pensada, foi baseada nisso. Obrigado. A indicação continua em discussão. O vereador Lili, o senhor me desculpa, mas nessa visita até na assistência social, aí por isso que eu falo, é diferente a gente falar de fome ou de complementação. Porque o que a assistente social do CRAS passou para nós, inclusive estava a Rose junto, é que tinha cesta sobrando no município de Lobato. Porque nós somos um povo tão privilegiado que eles tinham 2 tipos de cesta. E houve um atraso da licitação da empresa que entrega a cesta, e Lobato tinha recebido umas cestas da Defesa Civil, e as pessoas falaram para ela, eu não quero essa, eu vou esperar a chegada do município. Porque tem todos uns critérios, você retira um mês, às vezes no outro mês você não pode retirar, então não é uma questão só de fome, é uma questão de complementação. Acredito que fome do item básico de alimento, arroz, feijão, nós não temos nenhuma dificuldade no nosso município. E quando tem, gente, eu acredito que aqui todos vocês recebem os mesmos pedidos que eu. Tem muitas famílias que pedem, a igreja, o vizinho, o amigo, a gente sempre está ajudando alguém. Né? Que tem o Daniel, já cheguei a pedir ajuda para ele, para fazer cesta. Temos, olha, pedidos são enormes. Então, acredito que, assim, fome no nosso município ninguém esteja passando. A não ser algum caso excepcional, que às vezes a pessoa não esteja conseguindo comprar, porque assistência, existe tipos de alimentos que a assistência não pode dar. Então, às vezes a pessoa está com uma doença que ela não pode mastigar. Aí esse caso realmente tem alguma dificuldade. Então, aqui ninguém é contra a fome, ninguém está querendo ajudar coisas. O que a gente fala do objeto é quando aquele objeto vai beneficiar a população como um todo. Né? Porque ninguém vai querer o objeto para ficar bonito. A gente quer para que ele beneficie a população. Então, eu acredito que tem algumas diferenças aí. Nós estamos pensando nas pessoas, sim, mas nós temos que pensar também na responsabilidade que nós temos que ter na utilização desses recursos. Continua em discussão. Eu gostaria de colocar meu ponto de vista, vereador, porque o vereador Maico, o vereador Leonardo foram na assistência social, e esse recurso que vocês estão questionando, ele é pertencente à Câmara. E ninguém me procurou. O ano passado foram devolvidos R$ 4.700. Vossa Excelência era secretário, lembra? Então, R$ 4.700. Então, eu tenho dificuldade em entender, no meio do ano, por que estão querendo repassar um recurso
que nós perdemos R$ 82 mil de repasse, tivemos um aumento de salário de 5% e ninguém me comunicou nada. Então, às vezes, eu fico me perguntando a mim mesmo, né? Será correto isso? Então, existem algumas economias que pertencem àquilo que a gente pretende fazer, que são de autoria da minha mente e da minha cabeça também. Então, eu também devo ser consultado. Então, eu acredito que as coisas, e sempre acreditei na hierarquia. Eu nunca fui centralizador. Então, se tentei economizar, baixei custo de algumas coisas para guardar um dinheiro, foi pensando nos 9 vereadores. Sei que muita gente tem necessidade, sei que muita gente tem dificuldade. Assim como teve no ano passado, também teve. E essa casa não repassou nada. Então, eu tenho argumentos de sobra para pedir para vocês. Gente, calma, calma. Se um vereador hoje aponta uma entidade para doar alguma coisa, parabéns. Mas daqui um pouco aparece outro vereador querendo apontar para a PAI, outro querendo vereador para uma escola, outro, e depois o caixa da Câmara some. Então vamos ter calma, vamos ter paciência para que a gente economize esse recurso e no final do ano a gente destine esse recurso ao Executivo, né, como uma meta a ser seguido. A gente não pode gastar o dinheiro que você ganha em 30 dias em 15 dias. Nós não estamos nem no meio do ano. Ah, mas é só R$2.000. É só R$2.000. Pô, mas o ano passado sobrou 4.700. O ano retrasado, não vou falar quanto sobrou para não dar polêmica, porque eu sei que o que eu estou falando aqui amanhã está na rua cheio, que ele falou isso, isso e isso. Cheio, cheio. Então, gente, calma, calma. Deixa, como diz o vereador Fernando, tivemos que contratar um novo jurídico por causa do problema da Ruth. A Thalita vai fazer uma cirurgia. Não sei se vou ter que contratar um novo contador. Eu não sei o que pode acontecer daqui para o final do ano. A vereadora Rose sabe, ela assina os balancetes comigo. Sabe do cuidado que a gente está tendo com as contas, para que as coisas não tomem um rumo ruim. Estou tentando preservar o nome dessa casa ao máximo. Tenho certeza disso. Então gostaria que quando se fosse falar de recursos direcionados à Câmara, eu gostaria muito de ser consultado. A indicação está em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado, quem não estiver, que se levante. Aprovado por 7 votos a 1. Solicito ao relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o vereador Fernando Henrique dos Santos Brasil, a fazer leitura do parecer da indicação número 025/2021-L. Parecer. A iniciativa da matéria da presente proposição é de competência do Legislativo. E após um estudo sobre a indicação número 025/2021-L, que dispõe sobre a possibilidade de fazer melhorias em uma residência de propriedade do município, situada na rua Nelson Rabelo de Almeida, com a rua Duque de Caxias. Após a análise, chegamos à conclusão que a mesma está bem redigida, sua redação condiz com sua finalidade, não contendo qualquer vício de ordem jurídica quanto à legalidade e constitucionalidade. Portanto, somos por sua tramitação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Lobato, aos 21 dias do mês de abril de 2021. Autoriza a secretária a fazer leitura da indicação número 025/2021-L. Indicação número 025/2021-L. Ao excelentíssimo senhor Fábio Chicaroli, prefeito municipal, que se verifique a possibilidade de fazer melhorias na casa da propriedade do município, situada na esquina da rua Nelson Rabelo de Almeida, com a rua Duque de Caxias. Em única discussão e votação, a indicação número 025/2021-L. A indicação está em discussão. A indicação está em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça sentado, quem não estiver, que se levante.
Aprovado por unanimidade. Passaremos para o intervalo de 10 minutos. Senhor presidente, peço que retire o intervalo. A retirada está em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça sentado, quem não estiver que se levante. Aprovado por unanimidade. Passaremos para o período do grande expediente. Conceda a palavra aos vereadores para falarem sobre assuntos gerais do nosso município. Vereador Fernando Henrique. Sim, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite a todos, aos nobres colegas vereadores e à comunidade aqui presente. Hoje, senhor presidente, diferentemente da sessão da semana passada, eu voltei assim, um tanto quanto indignado. Tá? Então, eu vou começar fazendo uma leitura aqui de um texto que eu gostaria que todos ouvissem, e é aquele ditado, né? Não serve para todos não, mas para quem servir, né, que faça bom proveito aí da utilidade. Então, é um texto do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Acho interessante, às vezes, ouvir algumas coisas aí dos nossos ministros. Vamos lá. Então, a regra número 1, ele tem um texto, 5 lições sobre a vida e sobre o direito, mas eu vou me limitar aqui a ler a regra número 1, e depois eu vou falar a minha pauta e vocês vão entender o porquê que eu estou trazendo esse texto. Então, no nosso primeiro dia de aula, eu lhes narrei o multicitado caso do arremesso de anão. Como se lembrarão, em uma localidade próxima a Paris, uma casa noturna realizava um evento, um torneio no qual os participantes procuravam atirar um anão, um deficiente físico de baixa altura, a maior distância possível. O vencedor levava o grande prêmio da noite. Compreensivelmente horrorizado com a prática, o prefeito municipal interditou a atividade. Após recursos, idas e vindas, o Conselho de Estado francês confirmou a proibição. Na ocasião, dizia Liseu, o Conselho afirmou que se aquele pobre homem abria mão de sua dignidade humana, deixando-se arremessar como se for um objeto e não um sujeito de direitos, cabia ao Estado intervir para restabelecer a sua dignidade perdida. Em meio ao assentimento geral, eu observava que a história não havia terminado ainda. E, em seguida, contava que o anão recorrera em todas as instâncias possíveis, chegando mesmo até a Comissão de Direitos Humanos da ONU, procurando reverter a proibição. Sustentava ele que não se sentia, o trocadilho é inevitável, diminuído com aquela prática. Pelo contrário, pela primeira vez em toda a sua vida, ele se sentia realizado. Tinha um emprego, amigos, ganhava salário e gorjetas, e nunca fora tão feliz. A decisão do Conselho o obrigava a voltar para o mundo onde vivia esquecido e invisível. Após eu narrar a segunda parte da história, todos nos sentíamos dividir em relação a qual seria a solução correta. E ali, naquele primeiro encontro, nós estabelecemos que para quem escolhia viver no mundo do direito, esta era a regra número 1. Nunca forme uma opinião sem antes ouvir os dois lados. Senhor presidente, por que eu trouxe essa fala aqui? E até fiquei feliz, acho que veio bem a calhar aqui, o manual que nós recebemos aqui do senador Fernando Collor. Porque saem alguns comentários na cidade que, pelo fato de que eu realizo o meu trabalho, tenho a minha forma de realizar, né? Eu estudo, eu leio, eu debato, eu converso com o jurídico da Câmara, eu converso com o prefeito, com o chefe de gabinete, com o secretário de controle interno, não tenho preguiça, nem esse problema de ir lá discutir qualquer projeto, seja de qual assunto for. Só que isso não pode ser espalhado por aí, por pessoas da administração e por pessoas desta casa, que isso quer dizer que eu esteja barrando algum projeto. Não, pelo contrário. Eu estou fazendo o meu papel pelo qual eu recebo para fazer. Se os outros 8 têm dificuldade e exercem o papel de outra forma, não estou aqui para julgar ninguém. Só gostaria que as pessoas tivessem a compreensão. Por que eu estou falando isso? Há alguns comentários que o projeto da venda dos terrenos não está concluído porque eu que não autorizei. E não é uma pessoa só que vem falar para mim, não. Foram várias. Inclusive, hoje, antes de chegar aqui a essa casa, uma pessoa me parou de novo. E aí, disse até, senhor presidente, que eu proibi as pessoas de vir aqui na sessão. E eu falei, nossa, eu estou chique demais. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não sei onde que eu estou com todo esse poder, com toda essa autoridade. Porque a pessoa falou
que um servidor público disse a ele que ele estava proibido porque eu não deixei, que ele não ia poder usar a palavra aqui, que ele não podia vir na sessão. Aí eu falei, olha, pelo contrário, vocês são muito bem-vindos. O nosso presidente, perguntei a ele quando começou as sessões, ele autorizou, falou que estava liberada a presença de vocês, respeitando o distanciamento e tudo mais. Aí vamos lá, vamos aos fatos aqui do projeto do terreno, que eu acho que tem que ficar bem esclarecido aqui, bem esclarecido. A lei foi votada aqui no dia 12 de abril de 2021, uma segunda-feira, né, como de costume é a nossa sessão. No dia 14, o projeto foi publicado, o projeto não, né, a lei, né, que já foi a lei daí, foi publicado pelo Executivo. Hoje já é dia 3 de maio. Até hoje não chegou mais nenhum projeto aqui sobre esse assunto. O que chegou aqui foram os comentários trazidos por pessoas da comunidade, que alguns o vereador Marco externou para a gente, eu fiz alguns comentários, foi isso que chegou aqui. Então, hoje nós não temos nenhum projeto desse do terreno aqui parado. Não tem nada parado aqui comigo com relação a esse projeto dos terrenos. Tenho, sim, 8 projetos do plano diretor, né, hoje recebi o requerimento de resposta aqui do prefeito, tenho da lei de orçamentária, esses projetos, sim, estão comigo. E aí, o que mais que eu falei para essa pessoa, tendo em vista os questionamentos dele? Falei assim, olha, o projeto vem em regime de urgência. Regime de urgência, eu tenho que dar uma decisão em 3 dias. Então, em 3 dias, eu não consigo vir aqui conversar com você. Inclusive, mostrei para ele a minha postagem que tem o meu requerimento e li. Falei assim, olha, você, como prestador de serviço, só está sendo contemplado neste projeto porque eu fiz um requerimento e conversei com o chefe de gabinete e com o prefeito. E aí ele acrescentou, eu tenho aqui os 2 projetos. A primeira versão e a segunda, depois da reunião que eu tive com o prefeito, com o chefe de gabinete, e depois uma segunda reunião em que participou o vereador Lili, o Alisson, que é o nosso secretário de controle interno. Então, aí sim foi incluído, né, o item 3 dos prestadores de serviço, senão você também não poderia ser contemplado. Então, eu fiz melhorias para o projeto. Agora, a pessoa me trouxe uma nova informação, que eles não vão ter condições de construir, e que eles queriam o prazo de 2 anos, mas que eu não aprovei. Eu falei, não. O projeto que chegou à Câmara foi de 1 ano. Como eu não conversei com ninguém, eu acreditei que essa fosse a opinião de vocês. Então, se é assim, você quiser, eu estou à disposição. Você pode marcar uma reunião. Se for possível, a gente faz uma indicação para alterar a lei, se vocês acreditam que seja necessário 2 anos. Por quê? Porque esse projeto não tem o objetivo de renda para o município. Não é para o município ter renda. É para o município ter geração de emprego. Porque se fosse renda, o terreno era vendido à vista. Ou em 1, 2 parcelas. Não, nós estamos vendendo em 96. Né? Então, com relação a isso, esse projeto do terreno, houve essa fala. E no dia que chegou o projeto aqui nessa casa, na quinta-feira, véspera da Sexta-feira Santa, uma pessoa me mandou uma mensagem no Facebook. Olha, gostaria de contar com a sua colaboração para aprovar o projeto e tal. Falei assim, olha, eu acredito que o projeto vai ser aprovado, mas eu tenho uma forma de trabalhar, eu leio, eu estudo, eu debato, eu pesquiso. Né? Quando eu tiver, assim, uma opinião firme, nós vamos colocar para votar. Então, o comentário que sai é assim, está na mão do Fernando. Não é. Não é. E eu gostaria de estar com toda essa moral mesmo, né? Olha que bom, que chique, né? Que ia ser. Mas não é. Eu tenho responsabilidade. Então, e é aquilo que eu falo. Se eu quisesse agir de má fé para prejudicar o executivo, para prejudicar essa casa, eu poderia ficar quietinho, deixar aprovar errado e depois ir lá fazer a denúncia, ou vir aqui e ficar falando, né, como aconteceu no projeto das educadoras. Também não consegui conversar com elas, porque veio em 3 dias. Conversei com o Alisson e com a Amanda. Mas eu poderia ter deixado, votar, aprovar. Aí na outra semana eu vim aqui e perguntava, alguém sabe me dizer como que vai ficar a situação A, B ou C desse projeto?
Ou a hora que fosse lá dar o folha-ponto delas e elas não estivessem trabalhando 50 horas e eu fosse lá para poder descontar do salário delas? Então não é assim a minha forma de trabalhar. Como já falei aqui em outras oportunidades, chega uma conversa, um pedido, eu não venho aqui falar, sem antes eu ir lá no setor conversar com a pessoa. Eu acho que esse é o meu papel. Então eu recebi várias reclamações. Quando eu consigo, eu vou lá no NIS, eu vou na garagem, fui no SAMAI, aí eu vou dar uma opinião. Não venho aqui para ficar fazendo joguinho, não. E eu acho que se eu e o prefeito vamos ter uma diferença política e a sua equipe, que seja lá em 2024. Daqui até lá, eu estou junto com o prefeito, no dia que ele acertar. No dia que ele errar, eu vou tentar ajudar ele a não errar. Tá? Então eu trabalho por Lobato. E já votei 2 vezes para o prefeito, nunca escondi isso de ninguém. Já votei 2 vezes para o prefeito atual. Inclusive a prefeita Tânia sabe disso, toda a equipe dela sabia, sempre, nunca escondi para ninguém. E até em carreata. Acho que a Thaís já foi comigo, em cima do caminhão. Mas eu ia, então eu não tenho esse tipo de problema. Tanto é que em outra situação, eu conversei com o prefeito em exercício, que foi o Cazu, e eu falei bem isso. Olha, Cazu, se eu quisesse causar e fazer alguma coisa ruim, eu pegava esse áudio aqui dessa servidora, essa mensagem que ela está me mandando, e ia lá na promotoria. Mas não. Conversei, organizei. Então eu acho que tem que acabar esse joguinho de querer dizer que os vereadores da oposição só querem atrapalhar o prefeito. Tá? Porque não é isso não. A gente estuda para melhorar os projetos, para melhorar para o nosso povo. E aqui está aqui, ó, todas as 13 perguntas que eu elaborei. E por que não passou por essa casa? Justamente por isso. Porque eu tive uma reunião com o prefeito, com o chefe de gabinete, depois eu tive essa reunião e foram sanadas todas essas dúvidas. Até comentei com o senhor presidente, entreguei uma cópia para ele, falei, senhor presidente, mas se até segunda-feira eu chegar a um consenso, eu converso com o Tiquinho, converso com o Lili, nós vamos votar o projeto, não vou votar o requerimento. E assim aconteceu. Chegou na segunda-feira, nós votamos o projeto. Então tem que ter aqui, como se diz, aquele dia para se pôr os pingos nos is. Esse é o meu dia hoje. Estou utilizando ele. A pessoa também questionou se não seria mais viável eles receberem não a compra do terreno, eles receberem o direito real de uso. Eu falei, foi a minha primeira pergunta do requerimento. Porque tem súmula do Tribunal de Contas que nós devemos dar preferência pelo direito real de uso. Mas o prefeito e o chefe de gabinete me explicaram que o objetivo deles é atrair essas indústrias. E, às vezes, com o direito real de uso, é mais difícil você atrair uma empresa. Mas, talvez, para vocês de Lobato, seja bom essa possibilidade. Então, nós podemos conversar com o prefeito. Nós podemos conversar com o chefe de gabinete. Não tem problema algum. Estou disponível. Se você reúne as pessoas, ele falou, reúno. Posso chamar até a pessoa que falou, que você que está fazendo isso? Eu falei, fique à vontade. Não tenho por que esconder. Foi essa conversa que tive. Da mesma forma, senhor presidente, que saiu uma conversa que eu, o vereador Dequinha e a vereadora Rose, íamos fazer um projeto para baixar o valor das diárias do pessoal que prestava serviço pela empresa do Daniel. Pelo contrário, os vereadores estavam lá, Nel, Dequinha, Tiquinho e Escurim. O que nós comentamos é que a diária era um valor bom e que se não fosse esse valor é difícil de achar quem trabalha. Embora a diária do funcionário público seja mais baixa. Foi isso que eu falei. Inclusive até citei que o meu salário é R$ 1.100. O meu salário base de professor de educação física. Então se você for fazer uma diária, eu acho que eu não ganho nem os R$ 80. Mas nem por isso eu vou querer que a outra pessoa não ganhe. E eu acho que isso ajuda até nesse projeto de assistência. Quanto mais empregado nosso munícipe tiver, menos recai sobre a administração pública. Falei para o Daniel, fiquei muito feliz hoje que foi a empresa dele que ganhou. Quando eu vi aquelas empresas de fora, a gente fica preocupado. Não tem proibição da empresa se ela quiser trazer um caminhão de gente aqui para trabalhar. Então eu sei que ficando com o Daniel, ele vai valorizar o nosso povo.
E vai continuar prestando um ótimo serviço, porque eu acompanho. Eu vejo. Já teve funcionário dele que foi lá trabalhar no meu departamento quando eu era diretor. Nunca fiz uma reclamação para ele. Por quê? Porque o serviço foi bem feito. Então, eu vejo que tem pessoas no nosso município que precisam trabalhar. Então, só não gostaria que os colegas, outras pessoas, falassem coisas que a gente não falou. Eu não fico falando dos colegas. Igual o senhor presidente citou, que amanhã está lá na rua. E está mesmo. Porque o dia que eu falei aqui um negócio da educação, 8 horas da manhã, chegou uma mensagem da FIA para mim. Então, não sei quem que fica perdendo tempo com fofoca. Não sei quem que ganha. Outro assunto que falou que fui eu, ó. Até falei para a pessoa assim, eu acho que eu vou lá reclamar do meu salário sexta-feira. Porque eu recebi sexta-feira e eu não recebi 17 mil. Então eu não sou o prefeito, eu tenho que receber o salário do prefeito. Fiz uma visita com a colega Rose Borges no Núcleo Integrado de Saúde. Falamos com a secretária Isabel. Nessa visita, eu perguntei para a Isabel sobre 2 funcionárias, a Lucilene e a Lloyd. E a própria Isabel que explicou, olha, fulano está assim, ciclano está assim, e eu tenho mais fulano e beltrana que também estão na mesma situação. E, infelizmente, eu tenho que dispensar elas. Estou aguardando, estou até com pena que as meninas trabalharam bem aqui. Nós precisamos de ver como que foi. E, realmente, eu não recebi nenhuma reclamação dessas pessoas, que é a Graziele e a Carla Fernanda, popular Peu. Aí, na sexta-feira, estou eu na rua, a pessoa me chama. Fiquei sabendo que você mandou a Isabel mandar fulano e ciclano embora? Eu falei assim, nossa, eita que eu virei o prefeito e não estou sabendo. Então eu acho que esse tipo de atitude não deve acontecer, senhor presidente. São atitudes de pessoas que querem nos colocar em conflito com a população simplesmente porque nós apoiamos outro candidato a prefeito. Mas eu não estou aqui trabalhando para a candidata a prefeita Silvia. Estou trabalhando por ela como cidadã lobatense. Da mesma forma que eu trabalho com o prefeito e como cidadão lobatense. Então não fui eu, pelo contrário, gostaria aqui de registrar meu agradecimento à Graziele e à Carla Fernanda pelos ótimos serviços que elas prestaram no Núcleo Integrado de Saúde. Numa situação difícil, porque não é qualquer um que no meio de uma pandemia aceita ir lá limpar o hospital correndo risco, não. Igual elas aceitaram, substituindo o funcionário. E por que eu não falei esse assunto aqui antes? Justamente porque, e eu já falei aqui, eu vou ir nos departamentos, nas secretarias, antes de vir aqui falar. Por que contratou a fulana? Fui lá ouvir a secretária. A secretária me esclareceu por que contratou. Agora o município tem os limites da diária. Não pode ultrapassar. Tem o orçamento. Então, o município tem que prestar esse esclarecimento para a pessoa. Da mesma forma que eu também fiz uma outra visita com a vereadora Rose lá na garagem. Conversei com o Dero, com o Laércio. E quando nós perguntamos de um funcionário, que é o Guilherme, o eletricista, o Dero nos explicou, olha, a parte elétrica e de pedreiro ficou com o chefe de gabinete, Tony Velho. E o Tony estava lá. E eu perguntei como estava funcionando o Guilherme, né? Que era um questionamento que nós recebemos, né, Rose? Ele explicou, olha, o Guilherme está trabalhando assim, 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 assado. Obrigado, Tony. No outro dia, o Guilherme me mandou uma mensagem, fiquei sabendo que você quer falar comigo. Falei, não. Eu fui à garagem e perguntei de você, sobre o seu trabalho. E aí ele começou a me prestar alguns outros esclarecimentos. Está aqui no meu WhatsApp, responde para ele, Guilherme, se você está fazendo assim, ótimo, nós não vamos ter problema. Quando alguém vier me perguntar sobre a sua situação, eu tenho argumentos para esclarecer. Então, esse foi o objetivo da visita. Mas aí parece que uma pessoa ou outra conta como se nós quiséssemos causar. Não, não quero causar, não. Se eu quisesse causar, eu vim aqui com a melancia no pescoço. Agora, vou falar aqui a parte boa, né, do meu dia de hoje. Eu gostaria de parabenizar o Executivo e a Secretaria de Assistência Social. Uma luta aí depois de 4 anos, eu não sei se vocês sabem, mas eu fui presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
é o conselho que cuida aí do conselho tutelar, e tem uma conselheira, a Sueli saiu de férias, e o executivo chamou a suplente. Então, está mantendo, né, aí o conselho tutelar com a sua composição ideal, né, que são de 5 membros. Então, isso foi uma luta que a gente sempre discutiu, sempre requereu, e nós conseguimos isso, e realmente era para começar a ser executado a partir deste ano. E o prefeito Fábio está cumprindo, fiquei muito feliz de ver, né, esta realização. Da mesma forma que gostei aqui que o prefeito nos retornou as nossas indicações, né, os nossos requerimentos, os nossos pedidos, agradeço ao prefeito e à equipe. Que bom que estamos vendo que a maioria das indicações vão ser atendidas, as que dentro da possibilidade, é claro, temos que compreender também, que o executivo vai ter as prioridades dele. E, mais uma vez, gostaria de parabenizar o Daniel, que sempre vem nas sessões, e que hoje a sua empresa conseguiu, né, aí sair vitoriosa nessa licitação, que você continue contratando as pessoas da nossa comunidade, dando oportunidades e realizando um bom trabalho. Saiba que se um dia eu precisar, sabe que eu vou lá conversar com você e puxar a tua orelha. Mas, por enquanto, só tenho que te agradecer, não só você, como toda a sua equipe. Eu já precisei o ano passado enquanto gestor, né, e preciso esse ano enquanto vereador, enquanto munícipe aqui da nossa cidade, então só tenho que agradecer. Muito bom quando a gente vê os recursos do município de Lobato, ficando no município de Lobato, ajudando o povo de Lobato. Né, sei que você se esforça bastante, participa de licitação na região toda, sempre está aberta, ajuda lá na PA, então divide o seu tempo também para fazer o bem, né, como já fez as ações sociais que você sempre realizou, aqui no parquinho, né, o lucro de uma obra você destinou para o município de volta. Então isso é muito bacana, são poucas pessoas que têm esse tipo de atitude. Então aqui mais uma vez meus parabéns, fiquei muito feliz mesmo. Gostaria que ficasse com alguém de Lobato. E deu certo, né? Dentro da legalidade, e deu certo. Tá bom? Muito obrigado. Vereador Aparecido. Maicon. Boa noite novamente, senhores vereadores, senhor presidente, senhora vereadora, comunidade presente. Primeiro eu queria começar agradecendo o executivo, o prefeito Fábio Schicaroli. Hoje visitei aqui o clube, o espaço onde foi aberto para uma empresa de cadeira. É muito importante, vi lá 10 jovens, tem 2 mulheres trabalhando. Estamos começando lá no conjunto, me esqueci o nome, mas para baixo do da Shirley, um barracão que foi feito lá. A princípio iria reciclagem, mas não pode, o pessoal barrou. Vai ser feito lá. O pessoal aqui da empresa da ferragem, soldagem, pessoal soldar a cadeira. Já soube também que no barracão do senhor presidente vai ser a marcenaria. Então aí queria agradecer o prefeito por essa iniciativa, gerando muito emprego. Acredita aí que nos próximos meses foi falado para mim hoje que na parte de soldagem lá vai contratar umas 5 ou 6 pessoas, na marcenaria mais uns 10 a começo. E gostaria também pegar um gancho na fala do vereador Fernando sobre os terrenos. Eu trouxe na pauta da sessão passada sobre esses terrenos. Fui questionado também, vereador Fernando, sobre, no caso, ter 2 anos carência para começar a pagar. Inclusive, alguns me questionou, por que a prefeitura não doa, já que é para gerar emprego? E a prontidão, falei, eu acredito que não pode, é um bem público, como que vai doar? Mas vou conversar, vou buscar informação. E realmente não pode ser doado. Então, seria de encontro com o anseio do prefeito, já que é gerar emprego, quem sabe a gente faz uma reunião e concede esses 2 anos de carência. Porque, além de tudo aquilo que a gente falou na sessão passada, tem todo o trâmite no projeto, você ganhou lá o terreno, você vai ter que construir, então é um gasto muito grande. E queria aqui agradecer também a empresa do Daniel. Fui questionado por esses dias, essa fala que o Fernando também falou,
Algumas pessoas vêm me perguntar, mas fulano lá falou que é contra. Eu falei assim, nesse dia eu estava presente, falei, olha, há 7 anos atrás, quando eu ainda andava, eu trabalhava na usina, tratorista, à noite. Chegava de manhã e ia para a roça, arrancar mandioca. Eu já ganhava R$100. R$100. Eu ia trabalhar das 8, às 3h30 eu parava, dormia, descansava. Eu já ganhava R$100. Há 7 anos atrás. Como que hoje vai baixar uma diária para 40? Então, também não vem com o meu anseio, eu acredito que tem que subir. Se conseguir, se tiver o recurso, é subir. Muito obrigado. Vereadora Roseli. Vereador João. Leonardo. Boa noite, senhor presidente, demais companheiros, vereadores, vereadora, comunidade aqui presente. Gostaria de agradecer pela sessão de hoje, pelas votações que a gente fizemos na indicação 023, que foi aprovada, e também sobre a indicação 024, que também foi aprovada aqui. Eu acho que cabe a nós, como o Fernando falou, às vezes sentar, conversar, não porque a indicação vem feita ou vem pronta que a gente tem que seguir aquilo, mas enriquecer com alguma coisa. Eu acho que isso é bom para todos nós. Só para deixar frisado aqui com relação ao que foi falado pelo senhor presidente sobre empregos e subempregos da usina Alto Alegre. Dia 9 de junho, eu vou fazer 13 anos que eu estou na usina Alto Alegre como colaborador. E todas as pessoas, todos os funcionários de Lobato que eu conheço da usina Alto Alegre, que tem uma estabilidade ali de acima de 6, 7 anos, todos têm uma casa própria, que seja financiada, porque a empresa te dá essa estabilidade. É difícil a empresa mandar alguém embora. Se você trabalhar corretamente, honestamente, eles não são de ficar demitindo. Então você tem essa segurança para poder fazer uma dívida longa, para aquisição de uma casa própria, de um carro e de melhorar a sua família. Eu acho que todos os funcionários da usina hoje têm uma estrutura familiar boa e uma condição de sustentar a sua família. Então, eu não acredito que seja uma questão de subempregos, mas é os empregos que são ofertados. Na questão de não termos advogados ou médicos, nós tínhamos um médico na usina Alto Alegre, que inclusive era o Dr. Chicaroli, irmão do prefeito. Ele optou por sair por outras questões, mas não é questão de só providencia ou só beneficia quem seja de Colorado ou de outras localidades. Todas as oportunidades que a empresa tem, de uns 3 anos para cá, ela adotou uma forma de recrutamento interno. Eles abrem a oportunidade para todos. Se você se enquadrar no perfil que eles exigem para a vaga, você participa de um processo de recrutamento e depende de você conseguir ou não. A função que eu faço hoje, eu mudei através de um recrutamento interno, onde tivemos mais de 100 pessoas concorrendo para a vaga. E não considero isso como um subemprego. E na questão das fuligens, a lei do Paraná hoje, ela proíbe a queima de cana, mas ela ainda libera até 40% da colheita de queima. A usina Alto Alegre, o ano passado, ela colheu 89% da sua área de cana crua. Teve apenas 11% de cana queimada. Desses 11%, 7% dessas áreas foram incêndios criminosos. Não foram fogo programado. Até aconteceu um episódio, há uns 15, 20 dias atrás, que colocaram fogo nessa cana descendo no fundo da igreja aqui, do Zé Alvarez. E não era a minha função, mas eu até vim aqui para ajudar. E o proprietário da área vizinha estava alterado, xingando a gente ali, os funcionários da empresa, o pessoal do controle dos foguistas que veio para socorrer, para não deixar pular fogo para a propriedade dele, e ele alterado, achando que fosse a usina que estivesse queimando. Então, era uma questão assim, se a usina tivesse, falar assim, não, então você se vira com a sua área, a gente está indo embora, não é problema nosso, não foi nós que colocamos esse fogo, vira as costas, ia ficar complicada a situação. Porque todo problema que a gente tem de incêndio, seja em lotes particulares ou até mesmo da usina, quando solicita, a usina se dispõe a vir ajudar. Então a parceria que ela tem com o nosso município é uma parceria boa. E é válido a gente manter isso daí. Muito obrigado.
Vereador Dequinha. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, comunidade aqui presente, vou entrar no assunto aqui das falas aí, dos comentários, que eu no sábado de manhã saí, veio um cidadão falar para mim que eu tinha falado de que a diária do trabalhador teria que ser R$40. E de que seria eu, o vereador Fernando e a vereadora Rose. Falei para ele, mas engraçado, né? Só os vereadores que são assim, lado político, né? Mesmo dizendo, são da oposição. Só os 3 que falaram? Só. Aí eu fui me caminhando, eu disse a ele que eu não tinha falado nada. E nós tínhamos ali sim comentado a respeito de diária, isso que o vereador Fernando acabou de dizer, de que a diária dos meninos, eu não sei se é 70, se é 80, se é 90, de acordo com a licitação, de qual a empresa vencedora do certame. Agora, saiu dali essa conversa e foi para a garagem. E lá nessa garagem o meu nome correu, só faltaram o pessoal ter saído de lá e ter vindo bater em mim. Porque eu disse que a diária deles tinha que ser R$40, e em momento algum eu disse isso. Porque o que eu falo eu garanto, eu sou muito homem para isso. Se eu falei, eu falo, eu garanto. Eu disse, sim, que eu sou contra dar gratificação para um funcionário que vive debaixo do ar-condicionado. Porque nenhum prefeito até hoje ele disse, ou ele fez, ou ele deu, vou dar uma gratificação para um motorista. Vou dar gratificação para aquele cidadão que está lá varrendo rua no sol quente. Nenhum. Agora, sou favorável à gratificação também, sim. Tá? Desde que o funcionário ele saia daquela função do qual ele é concursado, para ele exercer uma outra função com uma responsabilidade à parte. Aí sim, ele tem que ganhar, sim. Eu vejo que ele tem que ser pago pela responsabilidade dele, pelo serviço que ele está exercendo à parte. Aí eu sou favorável. Porque até hoje eu não vi nenhum prefeito que já por aqui tem passado, já repetindo novamente, dar uma gratificação para um varredor de rua. Isso eu falei e eu garanto. Mas em momento algum eu disse ali, de que a diária seria R$40, estaria bom. E lá na garagem, correu o meu nome, o nome do vereador Fernando, o nome da vereadora Rose. Só estou repetindo novamente. Tá? Mas o mais foi o meu. Aí, saiu até que eu disse que a empresa estaria ganhando muito dinheiro. Eu não sei de onde isso. Porque eu trabalho numa empresa, eu acompanho, eu vejo os encargos, os impostos, como são feitos, como são pagos. A empresa vencedora do certame anterior, o qual se venceu agora, ainda bem que teve a empresa ADG Empreendimentos, daqui de Lobato, do nosso amigo, e o empresário Daniel, que aqui se faz presente, que venceu esse certame, que é daqui, que sabe da real necessidade, sabe, conhece como que é o trabalho do trabalhador, o desenvolvimento. Agora, ele tem que pagar conforme ele ganhou a licitação. Conforme ele ganhou, se der para ele pagar R$80, ele vai pagar 80, 90, 100, ou não sei quanto. Isso aí é questão da empresa, questão do executivo, junto com essa empresa vencedora do certame. Porque a gente sabe que hoje R$40, não dá para você comprar 1 quilo de carne.
Em momento algum eu disse, em momento algum as palavras saíram totalmente erradas. Eu não assumo essas palavras, eu assumo sim o que eu disse. Eu arco com as minhas responsabilidades. Que quando eu falo, eu garanto. Quando eu não falo, eu não garanto, porque eu não falei e eu tenho áudio aqui gravado de um rapaz que veio até com certas palavras pesadas, mandando-se áudio para mim. E eu passando na rua, e eu inocente, sem saber de nada, as pessoas vêm me falar que eu falei. Falei, mas como? Eu não tenho conhecimento disso, eu não falei. Então eu acho que as coisas têm que ser ditas conforme a pessoa fala. Porque eu tenho uma comigo. O que eu falo, eu garanto. Doa Chico, doa Pedro, doa Bastião, doa Mané, mas eu falei, eu garanto, eu sou muito homem para isso. Eu até me peço desculpas aqui, as palavras aqui por mim, e até pelo tom de voz, senhor presidente, o meu muito obrigado. Vereador Samuel. Queria parabenizar o vereador Fernando pelas colocações e a conduta com que ele tem levado as coisas aqui na Câmara, né? Os análises, né? A forma coerente que conduz. É muito bom. Já parabenizei da outra vez, parabenizo novamente. Isso é muito importante. Eu não gostaria de voltar ao assunto, mas eu vou voltar, vereador Lili, da questão do subemprego, porque você citou. Eu digo isso com muita propriedade, que eu estou dizendo, que eu moro em Lobato há 53 anos. Eu conheço a usina Junqueira da década de 80, quando iniciou. Eu conheço a usina Junqueira quando eu subia no caminhão do finado Valdecir Coleta para ir cortar cana. Daquinha fez isso, Samuel. Então, eu conheço a usina Junqueira de muitos anos, não é de hoje. É como o vereador bem disse, não são palavras minhas, são tuas. De 3 anos para cá as coisas mudaram. Que bom, mas precisou demorar tanto? Antigamente, um fiscal da usina tinha que ser de Colorado, não poderia ser de Lobato. E essa empresa, ela nasceu entre Lobato e Colorado, simplesmente com um rio atravessando no meio. As pessoas que iam trabalhar na usina cortar cana eram 100% de Lobato. Eu pergunto, quantos diretores da usina Junqueira, nesses 40 e poucos anos que a Junqueira tem, quantos diretores são de Lobato? O vereador citou a questão do Claudinei Chicaroli como médico, né? Sim, concordo. Nós tivemos um médico lá. Nós tivemos um médico. Também concordo que no passado nós não tínhamos tantos médicos na cidade, né? Mas hoje nós temos. Quando eu falei da questão do subemprego, eu não estava citando a sua situação, até porque Vossa Excelência deve ganhar bem, é bem empregado. Mas eu poderia citar inúmeros ônibus que saem de madrugada para cortar cana. Então, eu só estou colocando para que ela tenha uma visão um pouco melhor do povo de Lobato. Que o povo de Lobato estudou, que o povo de Lobato melhorou, que o povo de Lobato evoluiu e que nós merecemos algo de melhor. Até porque, como os números do vereador colocou, 1/3 do nosso município é cana. 1/3 do nosso município é cana. Então, nós merecemos um pouquinho mais de atenção. Nós temos que negociar dessa forma com eles, para que eles dêem oportunidade aos nossos filhos, aos teus filhos futuramente, aos meus, de um emprego melhor, aos filhos do vereador João, Maico. Então nós temos que ir trabalhando dessa forma, para que eles dêem um valorzinho a mais a nós. Caso contrário, a gente não consegue. Eu me lembro que algumas metalúrgicas, na época da usina, elas evoluíram muito rápido. Muito, muito. Por quê? Porque a usina mandava todos os serviços de oficina, mola, ferragem, todos para Colorado. Estou errado, vereador? A usina não mandava uma prestação de serviço em Lobato. Sou de Lobato há 53 anos, meu amigo.
saí fora porque eu precisei de sair. Mas eu conheço isso aqui de Maré Desci. Conheço. Vixe, você tá doido. Então, a política no passado trouxe algumas consequências para a gente. Né? Que bom que de 3 anos para cá as coisas vêm melhorando, e a tendência é melhorar. Mas nós precisamos ser firmes para negociar. Nós precisamos chamar a atenção. Nós precisamos melhorar. Então, esse é o meu discurso. Não queria diminuir a Junqueira de forma alguma. Quem sou eu para diminuir alguém? Você está doido. Não consigo diminuir nem a mim mesmo, que já é... Né? Então, não é essa a minha função. Minha função é fazer com que dê mais valor ao nosso município, que capte mais gente, mais pessoas mais capacitadas do nosso município, que a gente melhore o nosso desenvolvimento. Gostaria de agradecer a presença de todos também, né, que estão aqui. É muito importante que vocês venham. Vocês veem que eu acredito que nós melhoramos um pouco o nosso nível de discussão, de debate nessa legislação. É muito bom. Né? A gente discute e amadurece bastante, aprende muito com cada um. São pontos de vista diferentes, nós temos que respeitar. Gostaria de parabenizar o Daniel, né, pela continuar prestando serviço no nosso município. Né? Estamos aí sempre à disposição. Não tenho problema de ouvir ninguém, ouço todos a todo momento. Sei que cada um tem um ponto de vista, sei que cada um tem suas diferenças, né? E ninguém é obrigado a concordar comigo e nem sou obrigado a concordar com ninguém. Mas nós temos que debater para poder chegar num acordo, para chegar num consenso, senão a gente não chega. A democracia é isso, é a liberdade de se expressar. Se algum líder de partido ou de governo quiser fazer uso do espaço regimental de 5 minutos, pode fazer uso da palavra em plenário. Passarem para as explicações pessoais. Conceda a palavra aos vereadores para falarem de suas atitudes tomadas durante a sessão. Fernando? Sim, senhor presidente. Gostaria de agradecer ao senhor pelas palavras. Fiquei muito feliz em ouvi-las. Né, e acredito que esse é o tipo de comentário que deveria sair na comunidade. As melhorias que o vereador Fernando faz em projetos junto com esta casa. Né, porque não é o vereador Fernando sozinho. Eu faço, às vezes, assim, uma parte técnica, mas que conta com a colaboração e aprovação de vocês. Essa parte não saiu. Eu não vi ninguém falando no comentário que eu incluí, né, os prestadores de serviço na lei, né, ou que a gente organizou um outro projeto, fez emenda. Né. Nessa visita no NIS, nós fomos questionados por alguns outros funcionários. Eu falei, olha, não é bem assim. Inclusive tem indicação minha nesse sentido. Só que essa parte não sai. Né? Então eu agradeço o elogio, fico muito feliz e acredito que todos podemos trabalhar assim. Eu não fico perdendo meu tempo para falar mal do prefeito, não. Nem dos outros colegas aqui desta casa. Tá? O dia que eu tiver que falar, eu venho aqui, vou falar na tribuna, onde eu tenho até imunidade, né, para ficar falando, para falar a abobrinha que eu quiser. Né? Eu tenho a imunidade aqui para falar isso. Então, muito obrigado, senhor presidente. Vereador Maico? Sim. Só queria concluir, senhor presidente, a questão que eu falei, parabenizar o prefeito. Fui convidado a uma reunião essa semana, onde o prefeito esteve presente também, na casa de um colega, morador há muitos anos, Marcos Rosa, tio da nossa colega que está aqui presente. O patrão dele tem uma empresa muito grande, onde ele já trabalha há anos e tem um interesse muito grande de trazer esse barracão. E lá, juntamente, o prefeito também estava e foi falado desse terreno, que vai, provavelmente, nos próximos dias, vai ser leiloado. Então, queria aqui agradecer novamente. E parabenizando o Daniel, só para concluir, algumas pessoas, antes de você conseguir, vieram me procurar, pessoas que trabalham com você. Ah, mas eu vou estar fora. Ah, mas se não pode deixar, se for outra, como é que eu vou trabalhar? Então é muito importante toda essa fala de estar aqui, o empresário sabe as pessoas que precisam. E meu muito obrigado. Vereador Leonardo? Vereador Dequinha?
De acordo com o artigo 157 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, continua aberto o prazo para as emendas do projeto de lei número 009/2021-E. Súmula dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021 e dá outras providências. Nada mais havendo a ser tratado, com a proteção de Deus e sob a guarda de Nossa Senhora Aparecida, declaro encerrada a presente sessão.